não sei se transfere a mensagem, mas Deus me deu vitória. Eu tenho o prazer de receber meu amigo, pastor Alexandre Rodrigues. Vem pra cá, meu amigo. Eu fico pensando assim, e se eu tivesse dado mais tempo, meu Deus. É forte essa revelação, varão. Meu Deus. Pai, no nome de Jesus, teu filho está em tuas mãos. E eu lhe peço, meu amigo, fala conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Estou mais uma vez grato ao Senhor nosso Deus, que por sua bondade nos dá esse privilégio, de virmos à sua casa e prestarmos a Ele culto. O bispo me pegou quase saindo para ir para a minha igreja. Hoje é dia do pastor, está da sua igreja. E lógico, ele me ligou mais cedo. Eu não falei que eu não ia comentar, mas não tem jeito, irmão, tem que explicar esse mistério. Mas eu estava em reunião, não pude atendê-lo. Quando retornei, ele tinha colocado o celular para carregar e foi uma confusão. Final das contas, ele me ligou 7h35. E eu digo, tá certo, estou indo para aí. Aí eu mando uma justificativa para o meu pastor presidente, corri para cá e eu espero em nome de Jesus que eu não seja disciplinado. Obrigado, bispo, mais uma vez. Eu sei que o senhor tem uma confiança muito grande em quem sobe nesse altar. E eu louvo a Deus porque eu sou parte dessas pessoas a quem o Senhor tem atribuído tal confiança. Deus abençoe sua esposa. Deus abençoe os obreiros dessa casa, que são grandes pregadores também. Se vocês pensam que eu não assisto o culto de vocês, eu assisto. E eu vejo que eu preciso aprender mais a pregar, porque os irmãos aqui são flechas na mão do valente. Deus abençoe. Olha quem está ali. Ô, tu vai viajar comigo um dia desses aí, cara, para me dar uma moral. Me senti assim, um cara importante, com um guarda-costas. Deus abençoe, mano. Estou sempre torcendo para Deus abrir portas maiores ainda, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vim pensando sobre o assunto e eu quero dividir com vocês algo que Deus aqueceu meu coração para nós lermos juntos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 8, 9. Para meditarmos juntos. Capítulo 15, versos 8 e 9. Vou ler aqui na minha Bíblia, mas imagino que vocês estão com uma Bíblia maior. Olha aí. É chique, né, irmão? Congregar na MAP é um nível muito elevado, irmão. Olha aí, é muito forte. Telão desse. O texto diz assim: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as
amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Amém. Sei que os senhores já estão se lembrando de alguma vez ou das vezes que você pôde apreciar essa leitura. Este é o capítulo das coisas perdidas. Aqui está registrado 3 perdas importantes. Primeiro, a ovelha se perdeu e o pastor foi em busca de encontrá-la novamente. Depois, a dracma se perdeu e a mulher vai diligentemente em busca de recuperá-la. Por fim, o filho se perde e ele mesmo providencia meio de recuperar a sua estabilidade e a sua amizade familiar, especialmente com o pai. Os evangelhos são livros conhecidos como sinóticos. Eles trazem informações de suma importância para a construção da nossa fé pentecostal, especialmente falando. Parece que eles em algum ponto se contradizem, quando na verdade eles apenas se complementam. E quando você tem a inteligência de ler esses textos, você vai percebendo o quanto é importante conhecer a Bíblia para que a sua fé tenha sustância. Nós estamos vivendo uma época onde os crentes são muito superficiais. Alguns, por que não dizer que são frágeis demais? Eles acabam que por qualquer coisa desmancham na fé. Eu diria que dissolvem. Paulo usa o termo náufrago. Eles afundam na própria fé porque não conhecem daquilo que creem ou aquilo em que creem. E à medida em que as frustrações vão acontecendo, situações vão se instalando, eles perdem o interesse em prosseguir crendo, em continuar lutando pela fé que uma vez foi dada. Então vamos lá. Para que a nossa fé tenha sustância, a palavra de Deus é fundamental. Conselho que eu quero lhe dar aqui: por maior dificuldade que você tenha, por menor que seja o tempo que você tenha disponível durante o seu dia, não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. É importante, só vou fazer você lembrar: a fé não vem pelo cantar, a fé não vem pelo pular, a fé não vem pelo frequentar, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É importante que você tenha este contato. E falando dos evangelhos, quando você olha para cada um deles, aí você descobre coisas que talvez passe direto durante a nossa vida ou nosso convívio cristão. Primeiro, Mateus escreve para um público específico. Ele escreve para os judeus, e os judeus precisavam de um incentivo maior para recuperar a promessa que fora feita pelo próprio Deus, que eles eram um povo escolhido. E Mateus escreve no intuito de que eles entendessem que Deus
não retarda a sua promessa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus promete, Deus se compromete com a sua própria palavra. Quando Deus determina algo, ninguém pode fazê-lo voltar atrás, porque a sua palavra é a verdade, é poderosa. A palavra de Deus é imutável, ela tem poder, e a Bíblia diz que ela não volta para o próprio Deus vazia, antes ela efetua o efeito para o qual ela foi enviada. Eu estou vendo Deus falando aqui esta noite com pessoas, e alguém talvez esteja dizendo: e daí? E daí? Fica tranquilo, o que Deus falou não depende de você, não depende de mim, nem do profeta, depende unicamente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir o que Deus falou para os judeus. Então Jesus é apresentado como o Rei perfeito, como o Messias, o ungido de Deus. Ele é a majestade perfeita que se assentará no trono de seu pai Davi, para cumprir-se a promessa de Deus. Para Marcos, ele já vai precisar de transmitir uma nova informação para os seus leitores. Neste caso, Jesus vai aparecer nos seus escritos. O evangelista Marcos vai informar que Jesus é o servo sofredor e o todo-poderoso. Eu não sei se você já percebeu durante a leitura da Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Marcos, que Jesus sabe como nós nos sentimos nas emoções. Ele sabe das nossas limitações emocionais. Jesus conhece quando nós estamos partindo para um desequilíbrio emocional, quando as lágrimas são vertentes nos nossos olhos, quando nós estamos com a alma abatida, quando nós estamos com o psicológico abalado. Jesus conhece, porque Ele sabe exatamente quem somos nós, as nossas limitações. Não pense você que Jesus encarnou para que nós fôssemos apenas espectadores da sua vida. Não, Ele veio sentir o que nós sentimos, Ele veio entender como nós nos comportamos. Aleluia! Quando Paulo escreve aos Filipenses com respeito à divindade de Cristo, ele diz: Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e veio em forma de homem, sentir o que você sente, chorar como você chora, sentir fome, sentir sede, sentir cansaço. Eu queria que você entendesse que você está servindo um Cristo aqui esta noite, que sabe exatamente aonde estão os teus limites, e por isso quando você fracassar, Ele estende a mão para te fazer levantar e te sustentar de pé, porque Ele sabe quem é você. Glória, glória, glória a Jesus. Já no livro de Lucas ele aparece como o Filho do Homem, aquele que tem poder da salvação. No livro de João ele aparece como o Verbo de Deus, a fala divina, aquilo que é eterno. Você, quando começa a ler o livro do evangelista João, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. É a palavra manifesta, trazendo sentido à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Jesus veio para quem era seu, e os seus não os recebeu, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus.
Oh, glória a Jesus! Olhando para esta plateia de salvos aqui, a minha alegria em poder falar-lhes é saber que vocês são filhos do Criador, do Todo-Poderoso, de quem tem o comando, de quem pode dar a ordem, de quem pode dar a determinação, de quem pode abrir a porta e ninguém ter autoridade para fechar. Eu estou pregando a ouvidos aqui a quem Deus escolheu para ser testemunho vivo por onde passar, de que existe um Deus do céu que olha para os seus filhos e dá para eles poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu estou falando a uma plateia de gente poderosa em Deus. Glória a Jesus. Então, olhando para todas essas características, dá para perceber de que a leitura da Bíblia ela não é uma monotonia, não é algo cansativo como muita gente pode classificar. É só você ter um pouquinho de interesse que o Espírito Santo vai causando em você curiosidade, e à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, ela vai lhe causando uma sede, e quanto mais você bebe da fonte, mais forte você fica. Glória a Deus. E aqui, em especial, na parábola da dracma perdida, eu me ative para pensar um pouco sobre o que aconteceu nesse contexto. Tem uma mulher que ela tem um todo de 10 e perde uma. Eu primeiro vou aqui destacar a figura da mulher, porque segundo o que dizem alguns especialistas, possivelmente esta mulher é alguém que tem um compromisso de casamento ou para casamento. Esta mulher, ela está inserida dentro de um contexto greco-romano e provavelmente, se ela está com esse compromisso de casamento, o noivo vai abastecendo ela de adornos para que enquanto ele se prepara ou prepara o lugar aonde eles vão viver juntos, ela receba presentes que poderão ser usados no dia em que o noivo vier buscá-la. Estas dracmas provavelmente não seriam usadas como moeda monetária. Estas dracmas provavelmente seriam usadas como adorno, uma diadema, um cinto, algum tipo de enfeite para embelezar a noiva. E certamente o noivo sabe o que dá à noiva. Ele conhece o que foi entregue aos cuidados da noiva. E não tem coisa pior do que você entregar algo a alguém a título de presente, e este alguém não ter um mínimo de cuidado com aquilo que foi presenteado. No caso desta mulher, se o noivo chegasse e a encontrasse com menos uma moeda, é provável de que ele avaliaria novamente este relacionamento, porque ninguém quer relacionamento com quem não tem compromisso. Ninguém quer relacionamento com quem não tem cuidado, atenção. Esta mulher, ela não guardou a moeda, ela não protegeu a moeda, ela perdeu. Se ela perdeu, significa que em algum momento ela se desprendeu da natureza de guardar aquilo, porque ela perde, e quem perde está sem saber aonde foi. Não adianta você perguntar para alguém: onde você perdeu? Esta informação é nula.
a pessoa perdeu, ela não sabe onde está, e ela admite esta falha, porque ela perdendo, ela diz, mesmo perdendo, eu não vou ficar esperando o pior acontecer. Pode ser que eu consiga solucionar isto. Eu vou dar meus pulos, eu vou dar meu jeito, eu vou me movimentar. E a Bíblia diz que ela se movimenta no sentido de encontrar o que havia perdido. E é sobre isso esta noite que eu quero falar um pouco, em rápidos minutos com você. É urgente, é necessário que nós, como igreja de Cristo Jesus, recuperemos algumas coisas que estão nos escapando pelos dedos. É necessário, é urgente, é gritante a necessidade que nós estamos tendo como igreja de voltarmos a exercer algumas coisas que o próprio noivo nos deu como adorno e como igreja. Eu vim aqui esta noite dizer para você que o céu está dizendo, ainda dá tempo de você recuperar o que você perdeu da fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito, e esta é uma observação pessoal, que nós estamos passando por um tempo como igreja, aonde os interesses estão acima da nossa devoção. As pessoas estão vindo à igreja por N razões, e talvez para prestar culto. Alguns de nós estão tão interessados nas benesses que são oriundas do Evangelho, do que viver de verdade o Evangelho. E isto está me preocupando, porque as igrejas estão cheias de pessoas vazias, as igrejas estão cheias de gente buscando autossuficiência e preenchimento das suas vontades, dos seus anseios. E quando Deus não faz, e quando Deus não abre, e quando Deus não fala, e quando Deus não dá, as pessoas se revoltam e vão embora, e viram as costas, e amaldiçoam, e ficam cada vez mais longe de Deus. Tem gente que eles são semelhantes aos fariseus. Eu estou pregando aqui essa noite em nome de Jesus. Semelhante sobre o que, pastor? São pessoas que cantam bonito, adoram quando são incentivadas, aleluia, são verdadeiramente empurradas para vir à igreja, e quando chegam aqui, para não ficarem feios, para não ficarem em déficit, eles fazem de conta que vieram adorar, mas eles vieram na verdade a buscar uma bênção, vieram na verdade buscar alguma coisa. E tem dia que Deus não vai te dar nada, tem dia que Deus não vai te dar nada, tem dia que Deus está dizendo, hoje eu quero que você entregue alguma coisa, hoje eu quero cheia, hoje eu quero que você faça culto, hoje eu quero que você faça algum movimento, dê algum sinal de que você está interessado, não no que eu posso te dar, mas naquilo que eu sou, na Eu acho que é preciso nós massagearmos este coração parado. Eu estou falando isso porque eu conheço um pastor que ele tinha uma cardiopatia gravíssima e precisou fazer uma cirurgia de peito aberto. E na cirurgia, isso ele conta para nós, na cirurgia que foi feita, o médico cirurgião estava com o coração dele nas mãos. A hora que o coração parou, aí ele diz, pastor, se o médico não tivesse com o meu coração na mão, para dar uma sacudida, uma balançada,
uma massageada. Eu não estava aqui contando essa história. Aí eu penso comigo que tem gente que você está com o coração na mão, mas está parado. E Deus está dizendo: faz alguma coisa, faz algum sinal, faz algum movimento que demonstre que você deseja permanecer vivo no meio desse monte de defunto que o diabo está lançando por aí. É preciso você estar vivo na presença de Deus, até porque não tem morto que dá glórias a Deus. É só quem está vivo, é só quem está vivo. Misericórdia, Jesus. Irmão, eu sei que você não vai estar fervoroso todo dia. Eu digo isso porque eu sou crente a vida toda. Tem dia que a gente está mais para baixo do que asfalto. Tem dia que tá ruim, tá ruim. Tem dia que a gente vem mesmo, né, irmão? Porque eu já fui muitas vezes para a igreja porque eu não tinha nem outro lugar para ir mesmo. Eu já. É normal. Agora você precisa ter a percepção de que você não está bem naquele dia. E tem que ter a coragem de reconhecer: hoje eu não estou legal. E não é culpa de ninguém, foi eu que acordei assim. E eu vou buscar. Eu vou sair disso. Não tem algo que atrapalha mais a sua fé do que uma palavrinha chamada passividade. Está morrendo na fé? Deixa assim. Desanimou? Aí você deixa de vir um dia, 2 dias, tá que nem eu na academia. Ô irmão, pensa num trem que eu não gosto. Mas eu sinto necessidade de ir. A bike está lá encostada, eu vou usar ela domingo. Deus está me usando para falar com alguém aqui. Eu fui lá, fiz a matrícula, fiquei 4 meses pagando e não fui nem um dia. Aí quando foi segunda-feira agora, eu digo: mas rapaz, será que eu vou gastar meu dinheirinho todinho e não vou perder 1 grama? Não, peraí. Aí eu fui lá reagir, irmão. Você já fez academia orando? Eu estou fazendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A ver se vai. A fé é isso aí. A fé é um exercício. Se você estacionar, estagnar, você vai perdendo motivação. Que Deus te trouxe aqui para que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, avivado. É para que você não fique acomodado. A Bíblia diz que a mulher, quando percebeu que a moeda está faltando, ela vai tomar iniciativas. E a primeira iniciativa é acender a candeia. A casa estava escura. E quando as coisas estão entenebrecidas, quando você está em meio a trevas, é necessário que você tenha algum ponto de luz. Quem já acordou de noite, no meio da noite, com a sede daquela misericórdia, parece que o deserto do Saara baixou no seu quarto. Aí você acorda, meio dormindo, está tudo escuro e você não sabe onde é a porta. Diga amém. Mas você sabe onde é o interruptor. E aí você acende a luz e tudo se resolve. Isso parece muito básico, mas é um exemplo para que você entenda que na hora em que você estiver se sentindo
fraco, este é o momento de você iluminar o caminho. O problema não é você ter um objetivo, é saber o caminho que leva à conclusão do objetivo. E não dá para você andar no escuro. Aí o salmista veio e cantou um hino e me deixou completamente responsável pela minha alegria na vida cristã. Qual é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É o farol baixo, ilumina aqui tudo, eu estou vendo. Luz para o meu caminho, é o farol alto, ilumina todo o trajeto. E aí você não tropeça. E aí mesmo que você tenha dificuldades, você dá conta de desviar-se. Em nome de Jesus, esta noite, o Espírito Santo está te dizendo: oh, acende a luz, faz um movimento para que essa treva desapareça. Oh glória, vai para a minha palavra. Abre a minha palavra, creia na minha palavra, viva a minha palavra, e você vai ver que as coisas vão esclarecer para você. Essa questão de nós sermos crentes em algo que nós nunca vimos, desafia a nossa inteligência. Eu não me considero um CDF, um cara com QI muito alto. Inclusive, eu acho que o meu TDAH de vez em quando me sabota. Tem dia que eu estou insuportável. Você fala A, eu entendo B, C, qualquer coisa, menos o que você falou. E fé é algo, irmão, que embaraça a nossa mente. Vou tentar te explicar à luz da Bíblia, num texto que você já conhece. Por favor, à medida que eu for falando, você vai raciocinando aí. Aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Beleza? Consegue processar isso aí? Tá bom. E a certeza, estou simplificando o que está no texto, daquilo que se espera. Ficou bem explicado? Se fosse para você fazer uma dissertação sobre isso, você daria conta? Porque de vez em quando eu fico perguntando: quem escreveu isso aqui? Porque, irmão, pelo amor de Deus, ó, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Não se vê, não existe. É abstrato. Não dá, não é palpável. Mas a fé é fundamento dessa loucura. E o mais grave é que o apóstolo Paulo vai escrever dizendo que aquilo que nós vivemos, ou seja, o evangelho, é loucura para quem perece. Ou seja, vai dar nó na sua cabeça. Quando alguém disser a você: você é crente? Você, sim. Pentecostal? Sim. Você crê nos mistérios? Sim. O que é mistério? É mistério, não dá para explicar. E você crê nisso? Creio. Você crê em arrebatamento? Creio. Quando será? Não sei, mas eu creio. Aleluia. Você crê em cura divina? Sim. A ciência explica? Não. E como é que você crê? É pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, pelo amor de Jesus, não perca isso. Não perca este sentimento
que movimenta a sua vida cristã, que faz de você alguém poderoso o suficiente para acreditar que Deus é capaz de fazer o impossível. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Meu filho precisou repetir a cirurgia no intestino há dias atrás. Ele teve uma intussuscepção quando era bebezinho, teve que fazer uma intervenção cirúrgica no intestino, arrancou a válvula e arrancou também o apêndice. E passou mal na escola dias atrás, ligaram pra gente, teve que buscar ele lá e ele começou a passar mal recorrentemente. Socorremos, ele internou, começaram a fazer os exames e a princípio se pensava que era apêndice, mas depois de puxar o prontuário, perceberam que quem faz uma cirurgia de intestino tão novinho, já arranca logo o apêndice para lá no futuro não dar problema. Então, chegaram à conclusão, precisa operar o menino de novo, para desfazer a aderência nas paredes do intestino. Foi, abriu o garoto, teve que fazer tudo de novo, e ele sentindo muitas dores, e esse processo se arrastou por 10 longos dias, e de repente o menino começou a ter uns batimentos cardíacos assim irregulares, ele tendo batimentos cardíacos abaixo de 45, 42, 40, e isso começou a preocupar os médicos, porque uma criança com 10 anos tem que ter batimentos cardíacos no mínimo 70, 80, para que ele possa, a gente possa dizer que está dentro do normal. O menino está com batimento cardíaco entre 40, 42, 43, os médicos começaram a fazer exame, e vamos mexer, vamos levar para a UTI, eu digo, Jesus, UTI não vai dar, Jesus, eu não aguento isso não, Jesus, eu já estou velho de 44 anos, eu não estou aguentando essas emoções mais não, Jesus, eu não vou dar conta, tem misericórdia, e eu orando, e a mãe desesperada também orando, e eu, Jesus, tem misericórdia. Cheguei no meu trabalho, sentei de trás da mesa, coloquei a fronte na mão e falei, Jesus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas eu sei que o Senhor é médico por excelência. Tira o meu filho daquele hospital por teu nome, no teu poder. Fiz essa oração, quando deu mais ou menos 11 horas, eu disse, eu vou no hospital, eu vou conversar com os médicos. Cheguei no hospital, o médico estava saindo com a máquina de eletrocardiograma. Eu falei com ele, o que foi, doutor? Ele disse, eu vim fazer o exame do Felipe, está tudo bem. Eu disse, doutor, libera meu filho, deixa eu levar esse menino para casa, eu cuido dele lá, me ajuda, deixa minhas emoções se equilibrarem, eu não aguento mais isso. Ele disse, olha, nós vamos investigar, e conforme for, nós vamos ter que levar o Felipe para uma unidade de tratamento intensivo, para que a gente possa fazer algum tipo de intervenção. Eu digo, Jesus, o senhor lembra do que nós conversamos de manhã? Eu sei que o senhor estava lá, me ajuda, tira meu filho daqui. Ele entrei para dentro do quarto, passado algum tempo, voltou a médica cheio de papel na mão, e eu disse, que foi, doutora? Ela disse, é porque o Felipe está de alta. Se for para eu ser crente, eu perder a fé naquilo que Deus pode fazer, eu não preciso ser crente. Agora, crente de verdade, crê que o Deus a quem nós servimos responde às nossas orações, faz o impossível na nossa vida, e esta noite Ele está presente aqui para receber a nossa adoração. Quem pode levantar a mão e dizer alguma palavra que exalte o nome dele? Estou caminhando para o encerramento. Não perca a sua fé, irmão. Não faça da sua vida cristã algo enfadonho. Force a sua alma a confiar no Senhor. Porque a mente
ela é movida por lógica. Na nossa cabeça, as coisas precisam fazer sentido. Quando sai desse padrão, a gente se assusta, porque nós não temos nenhum elemento que traga probabilidade de que vai dar certo. Agora, a alma, ela já está acostumada a lidar com o sobrenatural. E é nela que você precisa injetar a consciência de que existe um Deus no céu que cuida. Aleluia. Que altera os quadros quando eles estão problemáticos. Eu estou pregando para a gente aqui esta noite que este talvez seja um mês de desafio para a sua vida de fé. Eu estou pregando para a gente aqui que Deus te trouxe nesse santuário essa noite para vacinar você, para aplicar em você um antídoto, porque setas do inimigo estão apontadas para a sua vida cristã, mas o Espírito do Senhor te cerca aqui esta noite e diz para você: não perca a sua fé, não perca a sua confiança, procure, ela está em algum lugar aí, e o Senhor está dizendo: acende a candeia, vai atrás, levanta a sua cabeça e diga para o diabo ouvir: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Coloque em ordem a sua vida cristã. O que essa mulher faz? Ela acende a candeia, varre a casa para buscar o que tinha sido perdido. Isto aqui é colocar em ordem o que alguma coisa desordenou. E é muito comum em nós sermos surpreendidos pela bagunça. Eu não sei se você já se pegou no meio de um turbilhão de coisas para fazer, para pensar, para processar, e isto te trouxe alguma inquietação. Já falei para os irmãos aqui, eu sou ansioso assumido. Pense num trem que deixa a gente perigoso. Não vou nem perguntar quem é ansioso comigo aqui, porque eu acho que quase todo mundo. Mas eu sou num grau que já estive sem ar para respirar, e o ar todinho ao meu redor e eu não respirando. Olha que besteira. Eu já tive vontade de abrir a porta do avião e descer por onde? Está voando. Vai descer como? Ansioso. Acordar de noite, o coração batendo aqui, assim, ó. O que foi? Nada. Só ansiedade. Aí você tem que baixar o nível. Lembrar de que Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque as suas petições diante do Pai, que conhece as tuas necessidades. Mas a nossa vida é muito cheia de coisas, e de vez em quando a gente percebe a bagunça que virou a nossa vida. Às vezes não é porque a gente quis, é porque se perdeu o controle. Não é que a gente não gostaria de ser melhor, é que não está dando. É que por mais que você esteja se esforçando, talvez os resultados não sejam positivos como você gostaria. Só que existem coisas que somos nós que ordenamos. O que Deus está falando a você aqui esta noite é: ajuste o espaço da sua vida para que você recupere as suas perdas.
Oh pastor, mas os crentes também sofrem isso. E como tem... Jesus não está falando aqui com outro povo, é com o seu povo. E o que Deus te trouxe aqui para você ouvir é: ajuste. Se precisar apertar os parafusos, aperte. Oh glória! Comece pela sua própria casa. Ordene as coisas de forma que na sua casa o Senhor também seja glorificado. Pegue os teus sentimentos e coloque-os nos seus devido lugar. Não faça da sua história de vida cristã uma bagunça emocional, que uma hora você está lá em cima estourando, crente demais, subindo um monte, descendo um monte, e jejua, e faz consagração, e profetiza, e reteté, e daqui a pouco você está desviadinho da Silva. Não, equilíbrio, ordene as coisas. Eu vou fazer, Jesus, tem paciência comigo, eu não sou tão rápido assim. E o Senhor vai te ajudando, e você vai colocando cada coisa em seu devido lugar. Quando você perceber, o Espírito Santo te ajudou a encontrar o ponto de equilíbrio que você precisava para manter a sua vida cristã em alta. Vou encerrar. Está entendendo? Diz amém. Mas o ápice da história é quando ela organizou tudo, ela achou a moeda. E ela achou a moeda. Essa moeda tinha tanto significado que ela faz festa, ela celebra. Ela abriu um parênteses no meio de todo esse problema e disse: tá tudo bem, é hora de festejar, porque eu achei o que eu tinha perdido. Eu vim profetizar em nome de Cristo, à luz desta palavra, que haverá na sua vida festa. Releva-se amará, jorra cantará, o Deus dos céus te faz ouvir aqui esta noite a seguinte informação: chega de apreensividade, de busca, de desespero, de preocupações. Deus está dizendo: é tempo de você fazer festa. Alguém tem que olhar para o teu arraial e ver que tem alaridos de vitória, que tem música de celebração, que tem coisas sendo comemoradas. O Espírito de Deus está dizendo: alguém vai ter que olhar e ver que você conseguiu, e ver que deu certo a sua investida. Levanta a mão para o céu aí agora. Recebe esta noite força para procurar até achar. O Senhor está dizendo: é tempo de festa. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus e já ir comemorando. Glória, glória a Jesus. Oh glória, o Espírito de Deus está te dizendo: vai treinando. Ei irmã, aprende a letra do hino. Ei profeta, prepara a viagem. Amigo, prepara a roupa nova, sapato novo. Deus está dizendo: vai ter festa, e você tem que ser o primeiro a assumir esta posição. Eu dei conta, o Senhor me ajudou, a porta se abriu, a enfermidade foi embora. É festa. Avisa alguém que está do seu lado, se você pode, diz para ele: se prepare para fazer festa.
Diz para ele: faz cara de festa. Aleluia. Diz para ele: dá um sorriso, porque festa é lugar de gente feliz, porque festa é lugar de gente alegre, porque festa é lugar de gente dando graças a Deus. Festa de crente é lugar de louvor, de adoração, é pra lá cheia. Oh glória, você vai festejar, diz o Senhor. Fique de pé, por favor. É muito normal, às vezes, coisas inesperadas acontecerem. Nesse caso dessa senhora, eu imagino que ela nunca imaginou passar por esse aperto. Mas quando ouve, ela mesmo deu um jeito de organizar a resolução. Irmão, minha irmã, não deixe que a letargia atrapalhe tudo que você tem como potencial. Você é suficientemente capaz de reagir a esse problema. Bispa, nós somos capacitados por Deus para solucionar problemas. Nós somos, bispo, capacitados por Deus para fazer o que muita gente com sabedoria universitária não dá conta. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Deus levou Moisés num ambiente espiritual e mostrou para Moisés: aqui ó, eu quero lá embaixo um tabernáculo com representação daquilo que está aqui na eternidade. Moisés disse: Deus, é muito difícil fazer isso, ninguém sabe fazer isso lá embaixo, ninguém nunca mexeu com isso. Deus disse assim: pode deixar comigo, eu vou capacitar 2 camaradas, Bezalael e Aholiabe. Eu vou colocar neles o espírito de inteligência e de sabedoria. Por quê? Porque quando você mostrar para ele a planta do que eu quero, eles vão idealizar e realizar com detalhes o que eu quero. Vou lançar essa palavra sobre a sua vida. O Deus de Moisés é o Deus desta igreja. O Deus de Moisés é o seu Deus. E o mesmo Espírito que estava sobre Bezalael e Aholiabe pode encher você aqui esta noite, e você sair daqui, aleluia, decodificando aquilo que Deus tem para você. E você vai dizendo: tá bom Deus, eu vou fazer. Tá bom Deus, eu vou fazer. Tá bom Deus, eu vou realizar. Tá bom Deus, eu vou fazer. Eu vou entrar por aqui do jeito que o Senhor falou. Eu vou pisar aqui do jeito que o Senhor mandou. E à medida que você for progredindo, você vai vendo as realizações. Deus vai realizar sonhos. Oi, me cantará cheia. Oh glória, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. Oh, em forma de adoração, faça uma oração a Deus de agradecimento aí, porque Deus está mudando o cenário da tua vida. Esse cenário de peso.